Boa noite, a paz do Senhor, ao pessoal do grupo da pastora Márcia. Eis-me aqui no 23º dia, 23 dias hoje que estamos fazendo leitura bíblica, né? Então, hoje é dia 15, vamos fazer Êxodo 25, Êxodo 26, Êxodo 27, tá bom? Então, vamos começar? Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de onix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences. Assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas no lado dela, 2 argolas no outro lado. Farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também, pois, querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, que é o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Farei os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles
uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também fará a seus pratos e as suas colheres, suas cobertas, suas tigelas, com que se hão de lhe oferecer libações de ouro puro, os fará. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetualmente. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido, se fará este candelabro. O seu pé, as suas hastes, os seus copos, os seus botões e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos a modo de amêndoas, um botão e uma flor. 3 copos a modo de amêndoas na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos a modo de amêndoas, com seus botões e com suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Amém? Êxodo 26. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, tecido e azul púrpura,
e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com esses colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortina de pelos de cabra para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. Isso aqui foi Deus passando para Moisés como ele queria o tabernáculo, viu? E juntarás 5 dessas cortinas à parte, e as outras 6 cortinas também à parte, e dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. Farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda de outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobra às costas do tabernáculo. E um côvado de um lado e o outro côvado do outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobra aos lados do tabernáculo, de um de outro lado para cobri-lo. Farás também a tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texuga em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que diz que era uma das melhores madeiras que tinham nessa época, né? Que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 encaixes terá cada tábua, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás as tábuas para o tabernáculo, assim 20 tábuas para o lado meridional. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. Por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão uma argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão
as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando por uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, coberta de ouro. Seus cochetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa ao lado do tabernáculo para o sul. Mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirá de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Amém? Êxodo 27, o último de hoje. Amanhã tem mais. Êxodo 27, diz assim a palavra de Deus. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento, 5 côvados a largura, será quadrado o altar. Meu Deus do céu, o pessoal fica mandando coisa para cá, me atrapalhando. E 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza e as suas pás, e as suas bacias, os seus garfos, os seus braseiros, todos os seus utensílios fará de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até ao meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais serão postos nas argolas, da maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados, também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre.
Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata. Seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos, todos os pregos do pátio serão de cobre. Vocês sabem que o cobre, ele não enferruja, né? Viu? Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã. Perante o Senhor, isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. Amém? Deus abençoe ao grupo da pastora Márcia. Hoje, Êxodo 25, 26, 27, né? No nosso 23º dia, quer dizer, 23 dias que você está ouvindo a palavra de Deus. Em um ano nós estaremos te entregando a palavra de Deus toda lida. Em nome de Jesus, que Deus possa me dar saúde para que eu possa fazer isso todos os dias da minha vida. Quero agradecer aqui a pastora Márcia, que me deu esse direito de eu fazer isso ao grupo. E desejo a ela toda a saúde, toda a paz, tudo de bom para neto, filha, genro. Que Deus abençoe tua família, tua vida e a tua saúde. E nunca se esqueça que você tem uma irmã em Cristo que ama você, que deseja o melhor para você e que se espelha muito em você, no que você é de guerreira, de soldado de juiz, de tudo do que você faz de bom nas redes sociais. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Ótima semana para vocês, viu? Que Deus nos abençoe durante esta semana.